Seria possível um templo construído para servir de ponto de oração se tornar um local sombrio? Uma casa que deveria ser abrigo dos desesperados transformar-se num recinto que transmita medo? No documentário de hoje, iremos contar a história em detalhes da igreja de Dona Ninha, situada na cidade de Pacoti, Ceará, que muitos relatam ser mal assombrada, citando inclusive registros de aparições de fantasmas. Iremos conhecer os fatos reais por trás dessa trágica e surpreendente história e tentar entender, sem sensacionalismos, as justificativas que levam pessoas a acreditar que o local seria mal assombrado. Vamos ao vídeo. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! É exatamente meia-noite. Eu vim aqui na capela de Pacoti. Aqui diz que é mal assombrada. A gente já chegou aqui na igreja mal assombrada aqui do Pacoti, tá? Que é essa daqui. É impossível passar pela rodovia CE 065 no trecho entre as cidades de Guaramiranga e Pacoti, Ceará, sem notar a beleza e a imponência de um monumento religioso erguido às suas margens. Apesar da evidente falta de manutenção e do aparente estado de abandono que resultou na ocorrência de pichações, rachaduras e na queda de algumas peças e esculturas que ornamentavam o local, a estrutura ainda mantém-se tão bela e singular que é difícil cruzar o local sem sentir um desejo quase incontrolável de parar, apreciar ou mesmo registrar em fotos e vídeos. Do lado oposto da rodovia, em frente à igreja, vê-se um monumento contendo uma placa com os dizeres: "A querida e inesquecível Dona Ninha, que deste lugar bendito, às 9 horas de domingo, 19 de 1 de 1941, subiu inesperadamente ao céu, onde goza a visão beatífica e contempla a Virgem Imaculada Mãe de Deus, tributo do amor e da dedicação de seu amargurado esposo Ananias Arruda, que deste lugar sagrado e ao pé da cruz redentora, banhado em abundantes lágrimas de cruciante saudade, a contempla e pede a todos que por aqui passarem uma prece para maior glorificação de sua santa consorte. 26 de janeiro de 1941. Na placa, além de uma imagem da Virgem Maria Imaculada, constam duas fotografias, a primeira delas de Dona Ninha Arruda e a segunda de seu esposo Ananias Arruda. Outras placas existentes no local dão mais informações sobre as datas de nascimento e morte de Dona Ninha, bem como a data de inauguração do templo católico, que contou com a presença da mais alta aristocracia cearense, bem como dos políticos mais influentes, incluindo o governador interventor à época, Francisco Menezes Pimentel. A celebração foi realizada pelo maior líder católico do estado, o então arcebispo metropolitano Dom Antônio Lustosa. É possível ver no local outras informações de grandes celebrações realizadas ali, sempre conduzidas por grandes autoridades eclesiásticas, como o arcebispo de Fortaleza, Dom Manuel da Silva Gomes, e o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jaime Câmara. Ao ver todas essas placas e ler tais informações, cresce ainda mais a vontade de conhecer a história por trás daquela igreja, saber quem era Dona Ninha, qual o seu legado e o que fez para merecer tamanho ato de demonstração de amor. Dona Ninha nasceu em Saboeiro, Ceará, em 31 de setembro de 1895, com o nome de Ana Custódio dos Santos. Quando criança e adolescente, costumava, junto aos seus familiares, fazer visitas ao seu tio, o Monsenhor Manuel Cândido,
que era pároco de Baturité, no Ceará. Ali, aos 15 anos, conheceu Ananias Abnegado Vasconcelos Arruda, nascido em Sobral, Ceará, mas residente em Baturité, onde seu pai tornou-se um comerciante de sucesso. O jovem mancebo, que era 9 anos mais velho, apaixonou-se perdidamente por aquela formosa donzela. A paixão foi tão intensa que apenas um dia depois de conhecê-la, Ananias pediu aos familiares a mão da jovem em casamento. Devido ser herdeiro de distinto tronco familiar, o pedido foi de imediato aceito, e o casamento aconteceu 2 meses depois, quando passou a assinar com o nome de Ana dos Santos Arruda. Porém, ficou eternamente conhecida pelo apelido carinhoso de Dona Aninha. Altamente religiosa, Dona Aninha só aceitou casar-se se Ananias aceitasse fazer junto a ela um voto de castidade. Embriagado por aquele amor arrebatador, o jovem não relutou em aceitar as condições para consolidar aquela união. A história é contada por familiares do casal, incluindo a religiosa irmã Rita de Cássia, prima legítima de Ananias, que confirmou ao jornal O Povo em matéria publicada intitulada Santificados. Ananias Arruda foi muito bem sucedido na vida profissional, tendo atuado como comerciante, agricultor, pecuarista e jornalista. Porém, foi na política que ganhou mais projeção, tendo sido eleito prefeito de Baturité, Ceará, por 2 legislaturas. Dentre suas obras mais importantes está a fundação do Banco Comercial e Agrícola de Baturité, a instalação da Associação Comercial de Baturité, fundação do jornal A Verdade, inauguração de várias associações religiosas e centros de caridade e assistência ambulatorial. Devido a essas contribuições e sua fé inabalável, Ananias foi nomeado como comendador da Santa Sé, Ordem de São Silvestre e da Ordem de São Gregório Máximo pelo Papa Pio XII. A proximidade do comendador Ananias Arruda com a Santa Sé era tamanha que o mesmo recebeu autorização para instalar a primeira capela oficial particular do Brasil. O templo, que possuía oratório para a guarda e adoração ao Santíssimo Sacramento, privilégio de poucos poderosos, teve autorização concedida pelo Papa Pio XI e renovada pelos Papas Pio XII, João XXIII e Paulo VI até a data de seu falecimento. Devido ao voto de castidade, Dona Aninha e o comendador não tiveram filhos. Porém, no ano de 1921, a viúva Heraclides Monte Comaru, acometida de grave doença e percebendo que seus filhos ficariam órfãos com sua morte, em seus últimos momentos de lucidez, fez um pedido irrecusável a Dona Aninha, que ela e o comendador assumissem a criação de seus 4 filhos. A partir daí, tornaram-se pais de Clodomir, Everton, Rosinha e Luizinha, então com 10, 9, 7 e 5 anos, respectivamente. No ano de 1932, o casal resolveu adotar mais uma criança, Miguel, filho de um irmão viúvo do comendador. Em janeiro de 1941, o comendador Ananias Arruda tinha compromissos a cumprir no Cariri, no sul cearense, e em Recife, Pernambuco. Por esse motivo, saiu em viagem, despedindo-se de sua amada Dona Aninha. Esta, por sua vez, para não ficar sozinha e preencher seu tempo fazendo o que mais gostava, a caridade, viajou para a cidade de Pacoti, no Ceará, se hospedando, como de costume, no convento Patronato Imaculada Conceição, onde se oferecia as lições voluntárias da catequese. No dia 19 de janeiro daquele ano, às 8 horas da manhã de domingo, Dona Aninha saiu em caminhada acompanhada de um grupo de crianças onde seguiam para a aula de catecismo. A caminhada duraria pouco, porém, no meio do percurso, Dona Aninha, que tinha apenas 45 anos à época, sofreu um mal súbito e morreu minutos depois no colo de uma das crianças. Um aneurisma cerebral fulminante encerrou a caminhada de Dona Aninha na terra. O viúvo, comendador Ananias Arruda,
como de costume no interior nordestino, mandou instalar uma pequena cruz no local da morte de sua amada. Todos daquela região conheciam Dona Ninha e sabiam de sua bondade e vocação para ajudar o próximo. A partir daí, passaram a fazer visitas à cruz de Dona Ninha e a fazer orações e pedidos. Desde então, começaram a chover cartas endereçadas ao comendador de populares relatando diversos milagres atribuídos por eles à intercessão de Santa Dona Ninha. Tratavam-se de cura de cegueira e outras doenças graves, empregos e outras graças alcançadas. Ainda consternado em seu luto infindável, o comendador Ananias, recordando da fé e vocação religiosa de sua amada e percebendo o interesse cada vez maior da população por quem chamavam carinhosamente de Santa Dona Ninha, mandou erguer uma igreja no local de sua morte. Como Santa Dona Ninha não era canonizada, o templo não poderia carregar oficialmente o seu nome. Dessa forma, o nome escolhido foi Igreja de Jesus Crucificado. Apesar disso, poucos são os que conhecem o nome oficial, pois a população jamais deixou de chamá-la Igreja de Santa Dona Ninha e assim o nome vai se perpetuando. Os testemunhos dos milagres atribuídos à fé em Dona Ninha eram publicados no jornal A Verdade, fundado por seu fiel esposo. Enquanto vivo esteve, o comendador Ananias Arruda decidiu que nem a morte seria capaz de separá-los. Apesar de ter vivido até os 94 anos, as quase 4 décadas em que passou viúvo, jamais pensou em colocar outra mulher no lugar de Dona Ninha. Estendeu seu luto até seus últimos dias, vestindo-se sempre de preto. Ergueu uma segunda igreja em homenagem à esposa no local em que ela nasceu, Saboeiro, Ceará. Juntou cartas, roupas, fotos, imagens sacras e demais pertences de sua amada. Além disso, sempre cuidou de manter a igreja em excelente estado de conservação. Em 26 de janeiro de 1980, o comendador Ananias Arruda falece aos 94 anos de idade, levando consigo a esperança de reencontrar seu único e verdadeiro amor, Dona Ninha. A partir de então, os objetos pessoais que comprovavam esse belíssimo romance foram disponibilizados para exposição em um museu criado em homenagem ao grande líder político da região de Baturité, o Museu Comendador Ananias Arruda, que foi inaugurado quando o mesmo completaria um século de vida e funciona no casarão que servia como residência do casal à época da triste tragédia que os separou. Como relatado nesse documentário, a igreja de Dona Ninha foi palco de vultosas celebrações conduzidas pelo alto clero do Brasil e frequentada por grandes personalidades, poderosos e políticos influentes. Porém, após a morte do comendador e com o passar do tempo, sem manutenção, a capela foi se deteriorando, aparecendo rachaduras, sofrendo com a depredação de vândalos, roubos de ornamentos e imagens, até chegar num estado crítico lastimável. Abandonada em meio à vegetação densa, às margens da rodovia, aquela que era para ser lembrada como o símbolo da fé e do amor eterno de duas pessoas, passou a ser vista com outros olhos. A crendice popular, que se encarrega de produzir superstições, começou a criar casos sinistros envolvendo o local, como o relato de aparições noturnas de uma mulher vestida de branco no meio da pista, o que fez com que muitos dos residentes da região mais supersticiosos se negassem a trafegar sozinhos naquela rodovia à noite. Felizmente, após anos de abandono total, recentemente a igreja de Santa Dona Ninha foi, enfim, revitalizada pela Prefeitura de Pacoti, que também se encarregou de tombar o imóvel como patrimônio histórico. A saga protagonizada pelo casal Dona Ninha e Comendador Ananias, de tão bela, excêntrica e trágica, nos provoca um misto de sentimentos, de perplexidade por fatos inusitados, como o voto de castidade de um casal, de piedade pela separação precoce, mas também nos serve de inspiração, levando-nos a refletir que devemos, a todo momento, valorizar nossos entes queridos e lembrar que nunca é tarde demais para dizer
Eu te amo.